Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu, e a nossa aula de hoje é sobre a API Strings. Bom, pessoal, nós tivemos aulas de estrutura de dados, né? Tivemos as nossas aulinhas aí de arrays, e hoje eu vou apresentar para vocês uma forma de vocês estarem trabalhando com estrutura de dados de uma forma mais elegante, de uma forma mais efetiva e que evite menos erros. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui conversando um pouquinho. Eu vou criar aqui uma classe aluno para a gente ter um objeto como padrão na nossa aula aqui, tá? O aluno, ele vai ter dois atributos apenas, ó, private string nome, private string nome e idade. Vou colocar aqui, ó, int idade. Deixa eu criar os getting e setters dele. E vou criar também um construtor com argumentos. Beleza. Voltando aqui no nossa classe main, eu vou criar aqui uma lista de aluno. Lista aluno. E assim, eu vou chamar uma classe utilitária chamada arrays, onde dentro dela eu consigo criar uma lista passando valores como parâmetro. Arrays.asList. Aí aqui dentro eu consigo passar, por exemplo, vários objetos novos do tipo aluno, para eu criar essa lista aí de uma forma mais dinâmica. Ó, new aluno. O primeiro vai ser o Eduardo, como sempre. E esse cara tem 55 anos de idade? 55 anos de idade, beleza. Vou criar aqui mais alguns alunos, tá? Eu vou criar aqui, ó, a Mariana. Eu vou criar aqui fulano. Deixa eu mudar algumas idades também, né? 22. Vitor. 15. Carol. E o Alberto. Com 55, né? Dessa forma eu crio uma lista, né? Chamando o arrays.asList. Agora, como que eu posso utilizar o strings de uma forma que eu melhore a performance do meu uso aqui de listas, por exemplo? Quando a gente chama uma lista, ó, lista.aluno, e a gente dá um ponto, a gente consegue chegar nesse cara aqui, ó, string. String, ponto, olha só, string, ponto. Eu tenho aqui acesso a vários métodos dessa API. Almatch, nmatch, collect, count. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os mais utilizados e o que mais vão estar ajudando vocês aí no dia a dia. Vou começar pelo filter. O filter, eu consigo retornar uma lista aqui. Eu consigo retornar uma lista passando alguns filtros, por exemplo, só os que são acima de 18 anos, aqueles que começam com a letra E, depende do que eu coloco aqui dentro. Aqui dentro do filtro, eu tenho que fazer todo um mecanismo de condição para filtrar. Ou seja, eu preciso passar condições aqui para que isso filtre. E como é que isso funciona? Bom, como é que a gente começa, né? Quando a gente chama o filtro, ele vai percorrer a nossa lista e vai passar aquele filtro, e no final a gente consegue retornar os itens filtrados. Eu vou fazer um filtro aqui, ó, que eu quero todo mundo que começa com a letra E. Eu vou colocar um outro aqui, eu só tenho o Eduardo, eu vou colocar o Edson aqui, ó. O Edson tem 34 anos. Olha só como é que eu faço. Eu crio aqui o nome da variável que vai estar... Toda vez que o filtro é chamado, ele percorre nossa lista como se fosse um for each. A gente tem que dar aqui o nome da variável que será dado a cada objeto desse loop. Assim como no for each, a gente não passa um nome, a gente cria uma variável lá, aqui ó,
for each, a gente cria uma variável assim, ó. Por exemplo, aluno, lista aluno. A gente não faz isso. Ou seja, cada loop aqui, o aluno representa um item do loop. O filtro é a mesma coisa, só que aqui é diferente. A gente passa uma coisa chamada lambda function, que é o seguinte, a gente vai chamar o item, né, por exemplo, o aluno, e a gente vai, ó, dar uma flechinha pro lado assim, ó. Aí dessa forma, aqui, agora, a partir de agora eu consigo fazer um filtro direto, ou eu consigo também abrir um bloco de código aqui dentro e escrever o que eu preciso. Como o meu ali é mais simples, fica mais tranquilo. O que a gente pode fazer aqui, ó? Eduardo, não, aluno, né? Ponto start ponto get nome, né? O nome, ponto start with e. Ou seja, o que eu tô falando aqui? Eu quero que todos os alunos, né, que comecem com a letra E sejam filtrados. Ou seja, aqui dentro desse filtro, o que eu tô passando? No for each, né, do próprio filter aqui dentro, ele vai percorrer a minha lista de alunos e vai verificar, ó, vai dar um get nome e verificar se ele começa com a letra E. Se ele verificar, se ele começar com a letra E, significa que ele passou do filtro. Agora o que a gente faz aqui, ó? Ponto collect. É bem esse aqui, ó. Collect, passando como parâmetro a úteis collectors.toList, para retornar uma lista. Fica bem assim. A partir desse momento, o collect, ó, se eu passar o mouse, veja que ele retorna para mim uma lista ali, ó. E como é que eu faço isso agora, ó? Eu crio lista aluno e lista aluno filtrada. Recebe tudo isso aqui. Bom, geralmente quando a gente usa strings, a gente utiliza vários métodos, né, dentro de método string, .filter, .collect. Então é boa prática a gente dar enter nos pontos. Por exemplo, ó, .string, .filter. Agora eu não dou ponto aqui, eu dou ponto no próximo, collect. Por quê? Porque se eu der ponto aqui, ó, ele vai pular essa linha. Quando a gente tem muitos pontos também dentro dessa parametrização aí do filter ou do map que a gente vai ver já, também é legal dar ponto, mas nesse caso não precisa. Então assim fica com a visão melhor do que está acontecendo. Ou seja, lista aluno, .string, .filter, .collect. Do que ficar uma linha só, fica meio bagunçado e meio poluído. Então, nesse momento, eu já estou com a minha lista filtrada aqui. Bora imprimir ela para a gente ver? Para imprimir essa lista, eu vou mostrar um outro carinha do strings, que é o for each. Se eu dar um lista aluno filtrada, ponto string, ponto for each, eu vou fazer a mesma coisa que um for faz, aquele for each, sabe? Só que aqui eu já tenho um método para isso. E como é que isso funciona? Também com a lambda function, que nem tem no filter ali, ó. Aluno, flechinha. E aí eu posso abrir o escopo, eu posso só imprimir, ó. Alt aluno, ponto get nome. Dessa forma, eu vou estar chamando o for each e ele vai estar imprimindo cada aluno aí, certo? Olha lá, ó. Ponto, deixa eu dar um espaçamento aqui. Olha aí, ó. Eu usei strings para filtrar e strings para imprimir usando o for each, sem construir um for. Ou seja, já tem um método que faz isso para mim. Então, essa, galera, é um poder que tem da strings, que é esse poder de dar uma simplificada nas coisas que a gente já dá uma remoída assim para construir, né? Que dá uma trabalhada. Aqui já meio que a gente consegue ter tudo isso já dentro da nossa API de strings. Então eu vou executar aqui. Olha lá, ó. Imprimiu para mim só o Eduardo e o Edson, os alunos que começam com a letra E. Se eu filtrar pelo F, ó, mudar para F aqui, ó. O fulano lá, certo? O M,
Lá, ó, Mariana. Agora, eu vou mudar o nosso filtro aqui de uma forma que para mostrar para vocês o seguinte, ó. Aluno.get idade maior do que... Deixa eu ver, do que 50. Do que 50. Ou seja, todo aluno que tiver idade maior que 50 vai ser passado para a lista filtrada e vai imprimir. Vamos ver? Olha lá, ó, o Eduardo, a Carol e o Alberto. O Eduardo tem 55, a Carol tem 66 e o Alberto tem 55. Todos os outros foram ignorados. Pessoal, a gente consegue passar um filtro aqui. Aqui a gente também consegue fazer a mesma coisa que a gente faz no if, certo? Aqui é uma condição, tá? Então, ó lá, 55 e começar com a letra E. Olha lá, ó. Aluno.getNome.startWith E. Eu sei que o Eduardo, ele tem mais de 50 e o Edson não tem. Então, eu tenho que imprimir só o Eduardo. Olha lá, ó, só o Eduardo. Viu aí? Agora, pessoal, eu quero ensinar para vocês um outro método muito utilizado da strings, que é o map, que é você conseguir transformar um objeto em outro. Ou seja, dessa lista de aluno, eu consegui tirar uma lista de nomes, por exemplo. Bora ver? Bom, vamos lá. Ó. Eu vou mudar o aluno aqui, ó, para string, tá? Vai dar um errinho aqui, porque a gente ainda tá pegando aluno, mas não tem nada não. Vamos lá. Aqui, vou começar de novo, né? Tô só mudando aqui. Ao invés disso, eu vou mudar de novo. Lista aluno filtrada. Não, eu vou colocar assim agora, ó. Lista de nomes. Recebe lista aluno ponto string ponto map. E é o map que a gente vai trabalhar aqui, tá? Mesma coisa, eu vou chamar uma lambda function, ou seja, para cada aluno eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso aqui eu vou mapear cada aluno. Eu quero uma lista só de nomes. Então, o que eu tenho que retornar aqui? Eu tenho que retornar aluno.getNome, certo? .collect. Aí ele já completou para mim o collectors.toList aqui. O collect você tem que passar aqui dentro que você quer uma lista, tá? Existem outros tipos de collectors, como o set, né? Se eu colocar o toSet, eu também consigo passar a set. A gente nunca conversou do set aqui no canal, mas o set ele é como se fosse uma lista. Só que o set, ele não repete objetos. Então o set é como se fosse uma lista que não repete objetos. Só uma curiosidade mesmo, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando mais sobre o set ou sobre uma outra estrutura, vocês podem estar pedindo nos comentários, beleza? Então tá, ó. Collect, né? Aí, collectors.toList. Tá aí. Então, lista aluno filtrada. String, for each, aluno. Agora, eu preciso imprimir, né? Eu vou chamar lista de nomes. Ponto. String. Ponto, for each. O for each, pessoal, hoje, dependendo da versão que você tá aí, você consegue puxar ele direto, tá? Ponto for each. Então, lista.for each você já consegue também. Não precisa chamar o strings nesse caso aqui. No caso do map precisa ainda, eu acho. Ponto map. Ainda precisa. Map. Então, ponto for each. Bom, eu vou puxar aqui o aluno e vou dar um salt. Nome, né? Que agora não é mais aluno, é nome, né? É lista de nomes. Então, nome, print, nome. Olha lá. Agora é para eu ter mapeado uma lista de alunos para uma lista de strings, ou seja, pegando só o nome do cara aqui. Então, Eduardo, Mariana, lá, viu só? Dessa forma, eu mapeei para uma lista de strings. E se eu quisesse uma lista de inteiros? Integer. Também poderia, ó. Get idade. Lista de idades. Agora eu tô retornando uma lista de inteiro, porque eu tô retornando aqui a idade. Olha lá, eu vou executar. Olha lá, o pessoal imprimiu só a idade. Ou seja, o map, ele serve para a gente mapear um objeto para um outro tipo de objeto, certo? Imagine que você tem uma lista de funcionários e você quer mapear
uma lista de funcionário para uma lista de professores, fazendo um mapping, entendeu? Então você consegue fazer esse tipo de coisa. Dependendo de como está a sua estrutura, você também, nesse caso que eu citei dos funcionários, você também poderia utilizar o filter, dependendo de como estão as suas estruturas. Mas nesse caso, como eu enxergo, né, a abstração de funcionário professor, o map funcionaria melhor. Seria até mais certo, entre aspas. Bom, então tá, ó, lista de dados aqui, certo? Imprimimos. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um outro rapaz, que é o Distinct. Também ele é bem utilizado. Eu vou adicionar aqui, ó, na lista, um outro cara, que vai ser o Eduardo também. Agora eu tenho 2 alunos com o nome Eduardo. Nesse nosso caso aqui, não serve bem. Mas eu quero que vocês entendam como que funciona, tá bom? Lista de nomes, né? Get nome. Eu vou pegar o nome novamente, tá? Eu vou mudar aqui para string. E eu vou imprimir aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Imprimiu o Eduardo, Mariana e tal. Então imprimiu 2 vezes o Eduardo, certo? E se eu quisesse que imprimisse só um Eduardo? Eu posso usar o Distinct. Ele faz com que não repita Ele faz com que não seja repetido um elemento o mesmo objeto na minha lista. Então olha só, na hora que eu mapeei aqui, ó, ponto .string, ponto .map, depois do map eu posso meter um ponto .distinct. Agora, como eu coloquei o ponto .distinct aqui, ele vai trazer só um Eduardo. Olha lá, eu vou imprimir novamente. Olha lá, ó, viu só? Ou seja, quando eu não quero que repita um valor, alguma coisa assim, eu posso estar utilizando o distinct, certo? Quando eu não quero que repita um objeto. No caso aqui em cima, não funcionaria. Por quê? Porque eu estou criando esse objeto, Só funcionou aqui embaixo porque eram 2 strings com o mesmo valor, Eduardo. Agora, se fosse o objeto inteiro, se eu quisesse transformar um aluno para um outro objeto, não iria funcionar o distinct. Por quê? Porque o objeto é o mesmo, olha só. O objeto não é o mesmo, ó. Por mais que seja Eduardo e a idade seja 55, não é o mesmo objeto. Aqui ele deu um new, né? Ele pegou um espaço maior para ele. E aqui ele deu um outro new, pegando um espaço maior para ele. A referência é diferente aqui. Nesse caso não funcionaria. Só que, se eu estivesse criando um objeto do lado de fora e passando esse cara, seria o mesmo objeto. Aí o mesmo objeto, ele seria pego no distinct e o distinct ele iria remover esse cara. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula da API Strings. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses métodos que eu mostrei aqui da API Strings, né, o map, filter e o for each, eles são os mais utilizados. Podem ter certeza que são os que vocês mais vão utilizar. Como vocês podem ver, ele economiza muito código. E é isso. Se você gostou, deixa um joinha aí, né? Se inscreve no canal para mais. Qualquer dúvida, escreve nos comentários aí. Eu vou estar respondendo, pode ter certeza disso. E um abraço, pessoal. Até a próxima.